Pouca gente sabe, mas alguns dos comprimidos que você tem em casa podem estar sabotando silenciosamente a sua saúde. Anti-inflamatórios, antibióticos potentes e até certos protetores gástricos, como o omeprazol, quando usados de forma errada, podem provocar danos sérios. Mas aqui vem a virada. Existem outros medicamentos, já conhecidos pela medicina, que fazem exatamente o oposto. Eles atuam como verdadeiros guardiões dos rins, retardando o avanço de doenças renais e, em alguns casos, até evitando que você chegue à temida hemodiálise. E o mais surpreendente é que muitos deles são acessíveis e já podem estar fazendo parte do seu tratamento sem que você saiba do impacto positivo que oferecem. Hoje, você vai descobrir como proteger seus rins de forma ativa e estratégica. Prepare-se, porque as informações que vêm a seguir podem mudar a sua relação com a sua própria saúde para sempre. A realidade é dura. Mais de 850 milhões de pessoas ao redor do planeta convivem com algum grau de doença renal crônica. No Brasil, 1 em cada 10 adultos já tem lesão renal, mas a maior parte sequer desconfia. O cenário é ainda mais alarmante quando olhamos para o dado da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Cerca de 90 mil brasileiros já dependem de diálise para sobreviver, e esse número não para de crescer. O grande vilão? O fato de que a doença renal é traiçoeira. Ela pode se desenvolver em silêncio por anos, sem qualquer sintoma, até que sinais como inchaço, cansaço extremo ou pressão arterial fora de controle comecem a aparecer. Quando isso acontece, boa parte da função renal já está comprometida. É por isso que a prevenção e o diagnóstico precoce são as armas mais poderosas para frear esse inimigo invisível. Antes de mergulharmos, se inscreve no canal e deixe seu like. Agora vamos continuar nos medicamentos que agem como protetores renais. Você precisa entender quem são os maiores culpados pela falência dos rins. No Brasil, a tríade que mais leva pacientes à diálise é clara: hipertensão mal controlada, diabetes descompensado e uso indiscriminado de remédios que agridem o tecido renal. Mas a lista não para aí. Infecções, doenças autoimunes, cálculos renais e abuso de analgésicos também estão entre os gatilhos. A boa notícia é que, quando essas doenças são tratadas com estratégia e disciplina, os rins podem permanecer funcionando por muito mais tempo. E aqui entra um diferencial que pouca gente comenta. Existem fármacos específicos que, além de tratar o problema principal, protegem diretamente a estrutura renal contra sobrecarga e desgaste precoce. Entre esses aliados, estão os famosos inibidores da enzima conversora de angiotensina, conhecidos como ISAs. Nomes como enalapril, captopril, perindopril, ramipril e lisinopril provavelmente já apareceram em alguma receita médica sua ou de alguém próximo. O curioso é que, apesar de serem prescritos principalmente para controle da pressão arterial, eles vão muito além dessa função. Dentro dos rins, atuam reduzindo a pressão nos glomérulos, minúsculos filtros responsáveis por limpar o sangue, prevenindo danos e mantendo sua função por mais tempo. Além disso, diminuem a perda de proteínas na urina, um dos primeiros sinais de que algo está errado com os rins. Também são indicados para quem já sofreu infarto ou tem insuficiência cardíaca. Não é à toa que cerca de 21% dos adultos brasileiros usam algum ISA, tornando-os um dos medicamentos mais utilizados no país. Você já parou para pensar que existe uma verdadeira tropa de elite no mundo dos medicamentos, criada para blindar seus rins contra danos silenciosos? Pois é. Entre esses soldados de defesa estão os bloqueadores do receptor de angiotensina II, conhecidos como BRA. Eles entram em ação quando o tratamento com ISA causa efeitos indesejados, como aquela tosse persistente que muita gente já sentiu. Nomes como losartana, valsartana, telmisartana e candesartana fazem parte dessa categoria. Além de controlar a pressão, eles atuam preservando a estrutura renal, reduzindo a perda de proteína na urina e prolongando a saúde dos rins por anos. Não é à toa que pacientes com hipertensão, diabetes ou doenças renais crônicas contam com esses medicamentos como aliados silenciosos, mas extremamente eficientes, na luta contra a deterioração renal a longo prazo. Mas o jogo muda de nível quando falamos dos inibidores da SGLT2. Essa classe revolucionou a medicina moderna. Criados inicialmente para controlar o diabetes, medicamentos como dapagliflozina e empagliflozina surpreenderam especialistas ao provar que podem proteger tanto o coração quanto os rins, mesmo em quem não tem diabetes. Eles atuam diminuindo a reabsorção de glicose nos túbulos renais, reduzindo a pressão interna nos rins, melhorando a filtragem e evitando danos oxidativos. Na prática, isso significa menos perda de função renal,
menos internações por insuficiência cardíaca e até redução de mortes por causas cardiovasculares. De bônus, ajudam na perda de peso e no controle da pressão arterial. Hoje, fazem parte do arsenal médico contra doença renal crônica, insuficiência cardíaca e diabetes, sempre com prescrição e acompanhamento profissional. E se o assunto é inovação, o próximo destaque é a finerenona, um medicamento mais recente, indicado para pacientes com diabetes tipo 2 e lesão renal confirmada. Pertencente à classe dos antagonistas dos receptores de mineralocorticoides, ela combate processos inflamatórios e evita a formação da fibrose renal, que é como uma cicatriz que impede o rim de funcionar bem. Estudos robustos já comprovaram que a finerenona retarda a perda de função renal e reduz riscos cardiovasculares graves. Em muitos casos, ela é associada ao uso de ISA ou BRA, principalmente em pacientes que ainda apresentam perda de proteína na urina, mesmo com tratamento. É uma estratégia precisa para casos em que o cuidado precisa ser ainda mais intenso. Outro pilar nessa proteção são as estatinas. Muita gente conhece nomes como simvastatina, atorvastatina e rosuvastatina apenas como controladores de colesterol, mas o alcance delas vai muito além. Elas combatem inflamações nos vasos sanguíneos e impedem a formação de placas de gordura, melhorando a circulação até nos vasos microscópicos que nutrem os rins. Isso significa menos risco de infarto, AVC e complicações renais. Para quem tem doença renal crônica leve ou moderada e alto risco cardiovascular, o uso contínuo pode trazer ganhos enormes, preservando tanto o coração quanto a saúde renal. Mas aqui vai o alerta mais importante: nenhum desses medicamentos deve ser iniciado sem avaliação médica individualizada. Nem todo paciente renal precisa ou pode usar todas essas opções. O tratamento é como uma roupa sob medida, precisa ser feito especificamente para o seu caso, ajustado pelo seu nefrologista ou cardiologista. Esqueça a automedicação, seja com comprimidos, vitaminas ou suplementos. Esse é um caminho perigoso que pode custar caro à sua saúde. E antes de encerrar, aqui vão ações práticas para proteger seus rins. Mantenha pressão e glicemia sob controle, evite o uso rotineiro de anti-inflamatórios sem prescrição, hidrate-se adequadamente e faça check UPS regulares mesmo se estiver se sentindo bem. Lembre-se, a doença renal crônica é sorrateira, mas com prevenção e tratamento precoce, é possível preservar seus rins por toda a vida. Se você conhece alguém com pressão alta, diabetes ou histórico de problemas renais, compartilhe este conteúdo agora. Essa informação pode literalmente salvar vidas e rins. E não se esqueça de inscrever no canal e deixa seu like.